E aí pessoal, aqui é a Gai Gaia. Eu estou aqui numa mais uma discussão sobre RPGística. Vamos falar um pouco sobre construção de RPG e especificamente sobre escolha de RPGs para mesas. No dia de hoje é basicamente discutir com a proposta do Folk que ele quer fazer uma mesa de Cavaleiros do Zodíaco. E a gente vai discutir um pouco sobre como é esse processo de escolha de sistema. Então fala aí mais ou menos, Folk, o que você pretende com esse jogo de Cavaleiros do Zodíaco? Beleza. Então, eu jogo RPG desde 2000 e eu fiz um sistema próprio para Cavaleiros porque eu estava desgostoso em outra mesa e decidi mestrar. Eu peguei o D&D como base, só os atributos, mas eu montei meu próprio sistema, né? Porque eu achei que os seis atributos ali eu conseguia fazer um Cavaleiro do Zodíaco ali. Beleza. Eu mestrei de 2009 a 2017, se eu não me engano. A mesa durou bastante tempo. Teve um total de 6 sessões. 100, quer dizer, 100 sessões. Sem exceções. Enfim, Sem exceções. isso. Enfim, eu mudei o sistema constantemente por causa de algumas coisas desequilibradas, algumas coisas muito fortes, muito fracas, enfim. Só que hoje eu quero voltar a mestrar Cavaleiros do Zodíaco porque é um cenário que eu gosto muito. E eu tô com uma certa, digamos assim, preguiça de ficar bolando o sistema. Então eu falei, cara, como agora minha cabeça expandiu um pouco com esses não tão novos sistemas como Fate, Savage Worlds, Icons e outros que eu andei lendo aí recentemente, eu decidi dar uma nova roupagem pro meu sistema ou usar um desses, né? Porque eu sinto que para jogar Cavaleiro do Zodíaco sendo fiel ao anime ou ao mangá é muito difícil, é muito difícil. Então eu tentei no meu sistema aproximar o máximo possível da obra original, mas isso é um trabalho que exige muito, assim, e eu mesmo assim achando que estava bom, não estava bom o suficiente. Então, deixa eu ir comentando. Uma questão de RPG, ou jogos em geral, é que você tem que ver, você falou, adaptar para ser fiel à obra original. O que se procura no RPG, em RPGs em geral, é você tentar emular ou simular algum tipo de experiência. É, no caso, quando você fala de tentar emular o mangá no original, isso quer dizer que você pode estar tentando emular os combates na medida do possível mais próximo, tentar emular exatamente o quanto de capacidade cada um dos golpes faz, quando por exemplo o Seiya ele consegue se desviar dos ataques do Cápsula do Poder, que é na velocidade da luz. Aí você realmente quer fazer um sistema que vai mostrar que o cara escalha a velocidade até a velocidade da luz e não sei o que. Isso aí é uma pegada realista, simulacionista, que você tenta colocar em padrões numéricos quanto de cada coisa você vai fazer. Em GURPS ele teria centenas de milhares de pontos de destreza. E isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é você, por exemplo, tentar emular a questão da temática. Aí você tenta emular os temas de Cavaleiros do Zodíaco, e aí você vai para outros âmbitos. E essa é uma grande questão. Mesmo com isso que você descreveu, ainda não está muito certo exatamente o que você procura com um jogo de RPG. Porque tentar emular o mangá original, a grande questão é que o mangá, o texto base, ele é um artefato, um objeto artístico que ele impacta nas pessoas determinados sentimentos. E a grande questão é que traduzir isso para um jogo, explicitamente é o que você quer traduzir. A tática, a estratégia do combate, a capacidade narrativa, o poder da amizade. E porque isso é o que vai direcionar que tipo de RPG e que tipo de sistema você vai usar. Isso está relacionado ao tipo de grupo que você tem. Qual é o tipo de grupo o que seu grupo gosta de jogar, o que você gosta de jogar e por aí vai. O que exatamente você fala de que você quer emular o com o sistema? O que você imagina que vai ser a sessão? O que você procura na sessão? Bom, falando da parte de história, de mitologia, dessas coisas todas, eu experimentei várias coisas diferentes no meu jogo. Algumas deram certo, outras nem tanto. Enfim, eu testei muitas coisas assim que foge bastante da obra original no sentido de história. Mas o que me incomoda um pouco
para mestrar o Cavaleiros é a parte mecânica. Porque assim, se você for mestrar exatamente como é no desenho, fica meio chato, porque os Cavaleiros de Bronze, ali no caso da obra original, eles são os protagonistas e são invencíveis, né? Colocar dessa Tá forma. arranhando. Tá arranhando. Tá arranhando? Deixa eu ver se eu aproximo mais, melhorou? Alô, som, melhorou? Continua. Certo. Então, para deixar exatamente como é na obra original a parte de protagonismo, eu não uso isso. Eu acho meio chato porque você coloca ali os 5 de bronze, eles fazem tudo e não é uma coisa que eu queria no meu jogo. Eu não quero que os jogadores sejam bronzes que derrotam todo mundo igual o desenho. Isso daí eu não quero, né? Acho que ninguém quer, na verdade, porque fica chato. Então, o que eu queria emular na parte de RPG era que o combate ele fosse tático e estratégico, para que você pudesse montar builds diferentes para cada cavaleiro, não só ficar naquilo de meteoro de Pégaso foi lento, o segundo meteoro de Pégaso foi mais rápido, o terceiro aniquilou o oponente. Eu acho isso aí meio chato para uma partida de RPG. Pronto. Então, deixa eu fazer alguns comentários. O seu enfoque, tanto na maneira como você está falando e tal, é combate. O ponto, então, é um sistema que caminha para o gameismo, no sentido de o foco está em desafios, na questão específica o desafio em combate. Porque, por exemplo, eu posso agora comentar alguns sistemas de RPGs. Existe um sistema chamado Slasher Flick, que ele é um sistema que existe para emular filmes de assassinos, estilo Fred Krueger, Sexta-feira 13, Halloween, etc. Então ele é um sistema inteiro que é construído para isso, inclusive que você vai ganhando pontos sacrificando personagens, matando pessoas. O mestre joga o assassino e os jogadores jogam as pessoas tentando sobreviver. Mas todos os jogadores têm várias pessoas, que inclusive eles têm um principal e pessoas alternativas aleatórias que eles podem sacrificar de maneiras idiotas para ganhar pontos nas pessoas principais. Então, isso é um exemplo de um RPG que não interessa para ele, por exemplo. Deixa eu demonstrar isso apontando a mesma temática, só que com RPGs diferentes. Então, o Slasher Flick é para fazer esse tipo de jogo de assassinos, onde as próprias regras do jogo existem para emular a ideia de um filme de assassinos. Então você ganha poderes especiais, como por exemplo, se você for que nem num filme idiota de ver, você ouve um barulho estranho, ao invés de você ir embora, você segue o barulho, você vai ganhando pontos. Esses pontos ajudam você a conseguir no final, com os seus personagens principais, tentar derrotar o vilão, o assassino. E se os personagens principais forem morrendo, quanto mais vai sobrando o personagem principal, então tipo, você tem 4 jogadores, esses 4 jogadores, cada um tem 4 personagens, só que um deles é principal. Quando começam a morrer todos os personagens, quando só ficam poucos principais, esses principais vão ficando cada vez mais fortes para poder vencer o assassino, como é num filme de terror. Compare isso com GURPS Horror, que a abordagem é completamente diferente. Para GURPS, que é um sistema de RPG simulacionista, o que importa para GURPS é conseguir descrever. Você vê a realidade e você tenta colocar em números a realidade. Então, para GURPS, ele olha assim e vê: olha, Jason vai ter força tal, velocidade tal, habilidade tal, com machete, resistência tal, vantagens tais para resistir a dano. O objetivo de GURPS é criar a ficha, é descrever numericamente o personagem e deixar a realidade como rodando por si própria. Então, o que vai interessar para uma sessão de GURPS nisso é quão realisticamente você consegue resistir aos golpes de Jason, se você vai sangrar até a morte, se você não vai, qual é a taxa de sangramento, localidade de dano, etc. Repare que o tipo de jogo vai ser completamente diferente. De um lado você tem um jogo que preza mais pelo emulacionismo e outro que pesa pelo simulacionismo. E ambos são a mesma ideia. Se você falar, eu quero jogar um RPG de horror estilo slasher, assassinos. E são 2 jogos completamente diferentes. Veja agora um terceiro, por exemplo, o Fate. O Fate é um RPG onde os seus personagens, o enfoque vai estar na narrativa e na capacidade dos próprios jogadores poderem influenciar na narrativa com os pontos de destino. Então, você tem uma capacidade de ir criando novos obstáculos, retirando os obstáculos a partir do gasto de pontos de destino.
São 3 sistemas que terão 3 formas de jogar uma mesma temática, mas de maneiras completamente diferentes. No caso, você especificou, você quer algo tático, você quer algo que as pessoas não escolham sempre os mesmos golpes. Qual é a grande problemática de RPGs? Normalmente, RPGs não são os melhores jogos táticos. Normalmente, porque o RPG ele é um jogo duplo de contar história e ao mesmo tempo um jogo narrativo, de criar história, mas também é um jogo que tem os elementos clássicos de jogos, que são números, etc. Pelo menos a maioria dos sistemas. Nem todos são assim, mas a maioria é assim. E o que acontece com esse tipo de jogo? Normalmente RPGs não são muito táticos, porque é para se deixar aberto a parte narrativa. Jogos muito táticos você vai mais para os jogos de tabuleiro, como por exemplo Warhammer, os jogos clássicos de guerra. Lá você vai ter jogos mais táticos. Porque o que é ser um jogo tático? Um jogo tático, porque o que determina tática? A tática faz parte de uma estratégia. Basicamente a tática é a parte do conjunto da estratégia. A estratégia é o seu plano para conseguir determinado objetivo. Num jogo vamos supor, um jogo de combate, o objetivo é você vencer o oponente. Então, a estratégia vai ser o seu plano para poder vencer desse oponente a partir de determinadas ações, que são suas táticas. E o que define um jogo como estratégico é você poder ter diversas táticas e diversos movimentos para cada situação e que você pode adaptar. Não é sempre a mesma coisa. Repare que é muito raro você encontrar um RPG assim. Veja um dos RPGs gameistas mais famosos, que é D&D. Normalmente D&D só tem uma... Tipo, você faz sua ficha e acabou. Você só tem uma estratégia, só tem uma maneira de agir. Raramente você vai ter mais de uma maneira de agir. Você faz seu combo e tenta matar a pessoa com seu combo. A estratégia em D&D morre a partir do momento em que você termina a ficha. Ela não continua. Você terminou a ficha, não tem mais estratégia. Obviamente, a depender dos encontros, dos monstros, etc., você vai se adaptar. Mas, normalmente, é muito pequena a variação. Se você comparar, por exemplo, com diversos outros jogos, os jogos mais voltados para isso. RPGs que lidam com estratégia são RPGs mais raros. Realmente, RPGs que lidam com estratégia. Um RPG que mais ou menos lidava com isso é o RPG de Storyteller do Street Fighter. Mais ou menos lidava com isso, mas nem ele é um bom exemplo. Exemplos de RPGs que lidam com estratégia assim de cabeça, que inclusive você pode dar uma olhada, eu posso te passar. Tem o Shonen Final Burst, que é um RPG para simular jogos de anime shonen, que pode ser útil para CDZ. Eu não conheço ele muito bem, eu sei da existência, mas eu não conheço ele muito bem porque ele é um jogo de cartas. Então eu não estudei ele muito não. Eu sei da existência, mas ele não é uma das coisas assim que eu mais me dediquei não. Além do Shonen Burst, você tem um chamado Burning Legend. Burning Legend, ele é um RPG tipo Jokenpô, onde você tem as estratégias para tentar prever o que o oponente vai fazer. Então ele tem um pouquinho de estratégia nesse sentido. Lembrando que eu estou falando aqui nos jogos de estratégia são aqueles que você cria um leque de opções que você pode fazer e utilizar de forma adaptativa. Não é só você construir o seu personagem, ele está pronto e acabou. Inclusive, por ser algo relativamente raro, tipo, das centenas de sistemas que eu conheço, eu tenho que procurar sistemas que são táticos. E especificamente para o âmbito de anime é muito mais complexo porque quando você encontra coisa tática, você encontra para medieval, que é o tipo de cenário mais comum em RPG. Exemplo de sistemas táticos, você tem Hardmaster, que é um RPG que tenta simular vários tipos de combate medieval. Você tem o Riddle of Steel, que também faz isso. Um RPG que usa muito de tática é também Iron Heroes, mas é ridiculamente complexo, mas de qualquer forma ele tem essa possibilidade. É também uma variante do D20. Outro que usa tática. Enfim, isso aí é só para apontar que um jogo de estratégia é relativamente raro em RPG, realmente estratégico.
Alguns que eu posso apontar para você, que talvez possam ser de seu interesse, tem o Tianxia, que é uma variante do Fate, o MHR, e tem um chamado... Qual é o nome daquele? Villains Fall... Como é que é? É Villains Fall and Heroes. Caramba, qual é o nome desse RPG? And Villains Fall. Deixa eu ver se eu acho pelo poder do Google. Cape Chaos, eu acho que é Cape Chaos and Villains Fall. Cape Chaos and Villains Fall. É, isso mesmo. É um dos RPGs com as piores capas de todos os tempos. A capa é muito feia desse RPG. Mas Cape Chaos and Villains Fall é um RPG que é muito interessante. Porque você tem uma abertura para descrever seu personagem como quiser. E ele é o seguinte, você vai descrevendo o seu personagem e vai dando o número de vezes que você pode ativar essa descrição. E aí você pode dar efeitos especiais para essa descrição. E aí num combate você vai gastando as descrições. Então vamos supor que Seiya ele tem a descrição de reflexos apurados, meteoro de Pegasus, cometa de Pegasus, Athena com exclamação, Saori é outro também com exclamação, aí eu não posso abandonar meus amigos, e outra é 5.000 litros de sangue. Se você pegar todas essas descrições, aí você vai dando a cada uma delas uma característica, um número de uso, você pode dizer que um efeito especial, e aí toda vez que você ativa esse poder, você gasta ele. E aí ao longo do combate você tem que manter esses recursos, ver quanto que você vai usar, em que momento você vai usar. Então ele é bem complexo e aplicável a essa questão. O MHR, que é o Marvel Heroic Roleplay, ele é um RPG também relativamente tático, mas ele também é meio que complexo no uso de dados. Se eu fosse apontar um RPG tradicional, quando eu falo tradicional é mais simples e mais no âmbito clássico de você dissuasão, rola dado e soma com atributo. Eu diria para você ver o Tianxia, que é uma variante do Fate, e o Ícones. São dois que podem ser usados. Lembrando que estes ambos sistemas eles são também fortemente narrativos. Um RPG puramente mecânico e tático, para uma coisa tão específica como Cavaleiros do Zodíaco, você não vai encontrar, pelo menos de todos os que eu conheço, eu não lembro um de cabeça. Talvez o Shonen Final Burst consiga, mas eu não li o suficiente. Porque, basicamente, você teria que fazer toda a tática, todos os tipos de movimentos, balanceá-los, criar táticas, criar coisas para que, por exemplo, a pessoa possa fazer uso de determinadas táticas para que não fique todo turno só usando a mesma coisa. Você teria que botar, por exemplo, elementos de cooldown. Você usa uma habilidade num turno, no outro não pode. Você teria que botar elementos de mana. Possivelmente você teria que botar duas barras de energia diferente. Uma mana, outra de esforço. Teria que botar cooldown. Então, por exemplo, você usa uma... Que aí a tática estaria em você... se eu usar isso, eu posso me buffar para aquilo. Eu posso reduzir o cooldown na minha outra habilidade. Repare que começa a se tornar mais um jogo de tabuleiro do que um jogo de RPG. Então, é por isso que é muito, muito complicado e muito delicado esse contínuo entre jogos de estratégia e jogo de RPG. O RPG tem estratégia, mas normalmente sacrifica-se a complexidade da estratégia para permitir a jogabilidade rápida na construção de história. Porque se o jogo ele se tornar muito focado na estratégia, meio que morre a parte da história, e isso foi, por exemplo, uma das críticas ao RPG do D&D 4ª edição, que ele se tornou muito mais um jogo de tabuleiro do que um jogo de RPG, porque o jogo era 20 minutos, 15 minutos de história e 1h30, 2 horas de combate. O D&D 4ª edição é um dos RPGs mais próximos, que mais beirou esse limite entre jogo de tabuleiro e jogo de RPG. Inclusive, se você conhecer o D&D 4ª edição, você pode utilizá-lo para RPG de Cavaleiros do Zodíaco. Muita gente usa D&D 4ª edição
como uma base mecânica para jogar qualquer coisa. Então, como é que você faria isso? Por exemplo, você reinterpreta os poderes do D&D quarta edição. Então, por exemplo, o Ladino você diz que é o Striker, o cara que... Um cavaleiro que é focado em técnicas de causar dano. Você pode, por exemplo, botar o Ladino como se fosse o cara de Ofiuco, da serpente, da constelação da serpente. Você pode botar que o mago, por ter os efeitos de controle em área e tal, ele é como se fosse o Shun. Então tudo que você faz você altera a descrição dos poderes como eles estão no livro. E aí você tem liberdade para fazer como você quiser. Então, muita gente, eu já vi gente jogando D&D quinta edição para super-herói, simplesmente reinterpretando as coisas. Então, tem lá, o cara tá jogando de guerreiro, tá jogando de paladino, mas ele tá interpretando o paladino como se fosse o Capitão América. Então, ele tá jogando com o ladino como se fosse, tipo, o Homem-Aranha. Então, é possível você fazer isso. Eu diria, se eu fosse apontar um sistema para você ter, que é um sistema relativamente conhecido, que é um sistema que você vai ter pouco trabalho, é pegar D&D quinta edição e simplesmente reinterpretar tudo que está de medieval, vocês reinterpretam como algo de Cavaleiros do Zodíaco. Obviamente ainda vai ter que fazer adaptações, mas dá para mais ou menos jogar sem grandes problemas. Qual é a questão? Isso aí caso você queira realmente algo tático. Lembrando que isso aí você vai começar a beirar mais um RPG de... um jogo de tabuleiro do que um jogo de RPG. E o detalhe é que caso você queira uma coisa mais tradicional de RPG, que pode dar abertura para a narratividade, Tianxia e ícones são muito bons, como RPGs tradicionais. Tem outras possibilidades. O Capes, Chaos and Villains Fall e o MHR são bons, mas eles já são mais fora da parte mais comum de RPG. E aí vem o caso. Quão disposto o seu grupo está para jogar uma coisa nova, o seu grupo conhece quantos sistemas, seu grupo joga, conhece D&D quarta edição, mas enfim, o que você acha disso que eu falei até agora? Quais são sua opinião, sua colocação sobre essas questões? Certo. Sobre a parte estratégica, tática, eu acho que eu exagerei um pouco, assim, né? Pela descrição que você deu. Eu busco alguma coisa assim um pouco diferente do habitual, que nem você falou. Rola dado, soma atributo e o maior vence. Assim, eu não quero uma coisa nesse âmbito. Eu não joguei quarta edição do D&D, mas eu já ouvi falar. Eu joguei a terceira e a quinta, um pouquinho da segunda, eu acho. Mas o que eu queria realmente, assim, eu não queria algo exagerado que nem o Street Fighter. Eu tenho ele, até li um pouco. Não cheguei, joguei umas 2, 3 sessões, mas eu achei ele um pouco complexo e para jogar Cavaleiros talvez eles passariam um pouco do ponto. O que eu, assim, resumidamente o que eu queria é que, assim, ó, até uns, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, eu reparei que a maioria dos RPGs, eles apesar de terem regras diferentes, abordagens diferentes, sistemas, cenários diferentes, eles, em resumo, matemática é a mesma coisa. Você tem que atingir um número-alvo e quem tirar esse número-alvo ganha. Aí, com essa nova leitura aí desses RPGs que eu adquiri esse pouco tempo, tipo Fate, Castelo Falkenstein, Zar Magica, Savage Worlds, deixa eu ver qual mais outro que eu comentei, o Icones, lá o Icons, até o Mutantes e Malfeitores, eu vi que eles têm uma coisa diferente. Essa parte do jogador também influenciar na narrativa, isso é interessante, né? Teria que também ver até que ponto, mas resumidamente é isso, Gaia. É tipo, eu não queria uma coisa muito óbvia. Por exemplo, eu joguei muito 3D&T a minha vida inteira. Foi, eu acho que o sistema que eu mais joguei minha vida inteira, que eu comecei com ele. E assim, ele não é ruim, ele tem muitas falhas mecânicas, mas ele não é um sistema ruim, não é dos piores, né? Só que eu acho ele simples demais para Cavaleiros do Zodíaco. Que nem você falou, você ia dar lá o Meteoro de Pegasus no outro turno também, no terceiro turno também, pronto, ele derrotou o inimigo. Eu não queria uma coisa assim, muito óbvia, sabe? Tipo, rola o dado, se tirar maior tá bom, se não tirar perdeu, sabe? Eu queria alguma coisinha a mais, tanto que, eu não sei se eu comentei com você no Face, antes de ontem,
que quando eu li o episódio G, eu não terminei ele, mas quando eu li, eu vi coisas ali interessantes que agregam mais, que me deram até ideias e fizeram fazer algumas modificações no meu sistema quando eu estava mestrando ele. Ok, então vamos agora para Então, primeiro, você não quer ir muito para o lado mais de forte na estratégia, porque Storyteller é próximo do quarta edição em nível de complexidade. Eu diria que o Storyteller de Street Fighter é até mais complexo do que o quarta edição. Mas, então, de qualquer forma, o ponto é que você não quer uma coisa, algo muito estratégico. Ou pelo menos muito estratégico, mecânico, como um board game. O que acontece então? Nós vamos agora para um dos problemas, que é o de jogar Cavaleiro do Zodíaco. Em última instância, todos os personagens são mais ou menos parecidos. O que acontece... Posso falar uma coisinha antes aqui? Desculpa interromper. Só uma coisinha, só uma observação. É que assim, o Gaia, eu não sei nas tuas mesas como é que você administra e o pessoal que está aqui escutando a gente. Uma coisa que eu acho meio ruim em jogos de RPG, falando agora do D&D terceira, que eu joguei bastante, e do quinta, que eu joguei mais ou menos, eu acho que os combates eles são muito cansativos, né? Principalmente porque é em grupo. E uma coisa que eu percebi quando eu mestrava é que dependendo da rapidez que o combate terminava, como Cavaleiros tem essa temática de um lutador contra um lutador, né? É um x1, então às vezes se o combate demorava muito, os outros players ficavam esperando e isso era um pouquinho chato. E você ficar alternando também turnos entre os jogadores, às vezes você se embanando um pouco. Então eu queria achar um meio termo, eu queria que fosse uma coisa RPG baseada em anime, tipo que nem 3DT, mas que também não fosse muito simples, mas que também não chegasse a ter 1 hora de combate no D&D, você enfrentando 4 bichinhos, por exemplo. Então, continuando, a grande questão por exemplo, tem um RPG chamado Wushu. Wushu é um RPG que você ganha dados quanto mais você descreve. Então esse é um RPG que foca principalmente o grilo. Eu te mutei porque estava tendo barulho e essencialmente é só para ter essa conversa aqui. Depois eu te desmuto. No Wushu, quanto mais você descreve a sua ação, mais dados você ganha. É um RPG que se foca não em realismo, mas na construção de uma narrativa compartilhada entre as pessoas. Ele é quase que puramente narrativista e é um dos melhores RPGs para narrar ação. Só que ele tem tática praticamente zero, porque o objetivo é só você narrar e ser legal narrando. Isso é um exemplo de um RPG mais ao extremo de algo sem a parte tática estratégica. O que vem em questão? O RPG de Cavaleiros do Zodíaco, um dos problemas dele é que todos os personagens são mais ou menos iguais. Todos os personagens são super rápidos, super fortes. O que muda é apenas o ataque especial de cada um, algumas características específicas, alguns superpoderes de cada um, mas de forma geral todos são iguais e em termos bastante diretos, mecânicos para a maior parte dos RPGs que existem, você só vai interpretar a diferença. Não existe diferença em mecânica entre Cólera do Dragão, Meteoro de Pegasus, Pó de Diamante e por aí vai, a não ser alguns efeitozinhos que o Meteoro de Pegasus pode ser um multi-ataque em termos de mutantes malfeitores. A Cólera do Dragão pode ser um ataque com penetrante. O Pó de Diamante pode ser um ataque com uma aflição de paralisia e por aí vai, mas de forma geral são poderes com pouca variância entre eles. Então muitos sistemas terão problemas para descrever com grande exatidão a ponto de ser realmente distintivo. Muitas vezes será uma questão apenas estética. Ícones, por exemplo, chegará num certo limite. Ícones, até mutantes malfeitores, que é muito bom, ele vai chegar nesse certo limite, que é um problema comum em RPGs que acabam sendo super especializados. Quando eu falo super especializados é quando todos os personagens são a mesma coisa ou a mesma base. Então isso é muito complexo, porque RPGs que por isso que dá, ou você então vai para um reskin. O que é um reskin?
uma repropositação de um sistema que já existe, como por exemplo o D&D Quinta. Dá para pegar o D&D Quarta. Dá para pegar o D&D Quarta, pegar todas as regras deles complexas de combate e simplesmente mudar a descrição. Então, onde diz que você é um ladino e ataca o calcanhar do cara com sua adaga, você pode descrever como Meteoro de Pegasus. Então, isso aí é a maneira mais prática de se fazer isso. Se você gosta, por exemplo, de D&D, terceira edição, você também pode fazer essa mesma coisa. Você pode fazer com que as pessoas joguem de mago, de guerreiro, de ladino, só que ao invés você interpreta as coisas do ponto de vista de Cavaleiros do Zodíaco. Então, por exemplo, quando você tem lá que você invoca um urso, é o seu poder, tipo, você é um druida e você invoca seu companheiro animal, um urso, você pode descrever como uma das ilusões daquele cavaleiro que eu esqueci o nome, que tem a harpa, Orfeu. Aí você pode botar que é uma ilusão dele. Então você pode interpretar as coisas por outro âmbito. Esse é o caminho mais fácil de se fazer. Porque a outra maneira de se chegar a isso é jogar RPGs específicos do cenário. Porque quando você tem vários personagens que são iguais. Porque em Mutantes e Malfeitores, basicamente todo mundo vai ter uma ficha muito parecida. Porque são sistemas que eles se baseiam em criar... por exemplo, Mutantes, Malfeitores e 3D&T são sistemas que se baseiam em criar personagens de supers e anime, mas no sentido mais variado. Então, por exemplo, você ter um grupo de super-heróis, raramente você vai ter 5 super-heróis com o mesmo poder no mesmo grupo. Você vai ter vários poderes. Então, Mutantes e Malfeitores, ele brilha nesse tipo de situação, que você tem vários personagens diferentes. 3D&T também. Quando todo mundo é mais ou menos igual, você vai ter fichas mais ou menos iguais. O que muda realmente de Seiya para Shiryu, de Shiryu para Yoga, é a abordagem dele, a maneira como ele age, o temperamento, essas coisas. Nesse tipo de jogo, aí ou você vai para um RPG como, por exemplo, Cape Skulls and Villains Fall, onde você descreve cada uma das questões. Que, por exemplo, existe um RPG chamado Simple Super Heroes, que ele... Se você estiver anotando os RPGs, eu já nem lembro todos os RPGs que eu falei, mas se você estiver anotando, depois eu te passo os RPGs. Mas você tem que estar anotando, que eu não vou lembrar no final de todos os que eu falei. Mas Simple Super Heroes, você essencialmente descreve aquilo que seu personagem faz. E aí você dá estatísticas a ela. Então, por exemplo, você pode dizer que o Yoga... que você tem a chance de ataque, de defesa e tal, você descreve sua defesa como pó de diamante, seu ataque como não sei o que. Então você pode ir nomeando as coisas e descrevendo de forma diferente. Mas ainda assim, eu poderia ver o Shonen Final Burst, que falam muito bem desse RPG, ele é meio desconhecido, mas falam muito bem, porque ele permite em teoria ele permite que você tenha vários personagens iguais, tipo Dragon Ball. Qual é o problema de jogar um RPG de Dragon Ball? O problema de Dragon Ball é que todo mundo é igual. O que muda é o poder de luta. Só isso que muda. O que muda de Freeza pra Goku? O poder de luta e alguns ataques. Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma ficha praticamente. Então é muito difícil. Tem um RPG de Dragon Ball que nunca chegou a ser completamente concluído, que é o do Regalia, que ele tem um nível muito interessante de coisa, mas ele também nunca foi concluído. Você já ouviu falar do Fusion do Dragon Ball? É um sisteminha bem legalzinho. É horrível. É considerado... Sério? Só pra eu pontuar, esse do Fusion é considerado um dos 10 piores RPGs de todos os tempos. E com toda a razão. Só que eu não vou falar dele agora, porque simplesmente... Em resumo, o Fusion ele lida com... Você joga 3d6 mais atributo para fazer as ações, mas você pode usar Ki para somar dados, então o Fusion logo fica na escala de 200, 300 dados de 6 e fica irrelevante as rolagens. Então é um sistema horrível, um dos piores sistemas já feitos. Sem Denza. O que eu ia falar é que... Eu acredito que tu tinha comentado do Mutantes Malfeitores e, pelo que ele tava falando e que eu entendi da história, eu acho que o Mutantes Malfeitores seria uma boa pra ele usar. Porque aparentemente a campanha dele vai continuar, não é? Ou você vai recomeçar? Então, na verdade, acabou, né? O grande vilão da minha história foi o Loki.
Resumidamente, ele fez um jeito de acabar com a maioria dos panteões, os deuses principais. Então agora no mundo só rege o Loki como deus maior, e o resto que tem no mundo são deuses menores que ele não se importou. Então o jogo meio que continuaria daí. Deuses menores iam começar a se engrandecer e ia começar uma nova campanha de cavaleiros, com Então, Atena e tudo mais. eu acho que, tipo, como o Guy falou que todo mundo é a mesma coisa, normalmente, no caso que é uma pegada meio anime, realmente são basicamente a mesma coisa, porque são o mesmo tipo de personagem. Sempre é Naruto é o ninja, o Dragon Ball os lutadores, artistas marciais, então, tipo, é a mesma pegada, então é a teoria que os personagens são realmente parecidos. Eu acho que poder fazer meio que um esquemazinho com aquelas habilidades alternativas do Mutantes Malfeitores para modificar e, tipo, deixar sempre aquela opção, não. Você bota alguma restrição por conta da casa mesmo, não precisa estar na regra. Ah, você pode usar esse poder depois de tantos turnos, como eu tinha falado do questão de turno, para não ficar uma parada muito, muito quebrada, mas tem aquele mesmo patamar de personagens, vão estar todos no mesmo nível, idênticos, e você vai só mesclando os efeitos e as coisas dele, bota um limite de poderes, ou alguma coisa assim do tipo. Via de regra, MM serve para tudo. MM é para mim atualmente o melhor sistema assim genérico. Ele supera GURPS muitas vezes. E, tipo, com MM, você sabendo jogar, porque aí você pode utilizar as estratégias de ataque poderoso, ataque acurado. Aí o cara pode escolher quando usar, multi-ataque, ataque penetrante. MM sempre é uma boa opção. Aí você pode. A especialização do personagem vai depender. Se ele é mais ou menos equilibrado, então ele teria NP próximo de ataque e defesa. Shiryu ele é mais ataque. Se bem que Shiryu é bem aleatório, né? Eu acho que é até mais defesa por causa do escudo do dragão, que nunca se quebra e quebra toda hora. Então. Isso é verdade. Então talvez o Shiryu ele poderia ser mais defesa, com um nível alto de talvez regeneração, porque ele não morre. O grande problema do Sensei, assim, do anime e tal, do mangá, é que se vocês já assistiram tudo, vocês sabem que vira e mexe aparecem poderes que nunca são utilizados e é usado só uma vez, ou o cara defende um golpe de uma maneira que você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Claro que pode ser só narrativo, né? O cara conseguiu uma defesa boa e como é que foi? Mas eu acho que o CDZ ele é muito aleatório, muito aleatório. Se você assistir um anime ou um mangá, você vai falar, meu Deus, como é que eu vou adaptar isso aqui para um RPG? Continuando, tipo, MM, tanto MM quanto ícones quanto Fate conseguem facilmente isso. Fate com determinação, uso de problemas e basicamente todas as regras de criação de qualidade para cenas. Ele facilmente lida com isso. Fate ainda mais facilmente lida com isso. E MM tem os pontos heróicos, que fazem mais ou menos o que os pontos de destino fazem em Fate. Então os três sistemas permitem isso. Você conhece o sistema, o Savage Worlds, Conheço. O suplemento de superpoderes? São esses três que eu pensei em talvez analisar. O Icones, o Savage Worlds com superpoderes e o MM. Que são os que eu achei que poderia chegar onde eu quero, né? Não sei. Bem simples. Eu diria para você ir ou com MM, ou o problema com o Ícones é que ele é muito mal escrito. O livro é muito mal escrito mesmo, bem confuso, bem mal escrito, e ele precisa de algumas mudanças, algumas regras da casa para tornar ele menos estranho. Porque o Ícones ele é uma variante de dois sistemas, o Fate e o Phase Rip. E aí ele pega algumas coisas bem travadas do Phase Rip que não fazem sentido atualmente e tal. Então, o Ícones ele precisa de algumas regras da casa, e se você não conhece, nunca jogou, não tem noção do sistema, possivelmente vai ser uma leitura difícil, porque o livro é muito, muito, muito mal escrito. Mas é um ótimo sistema. Ícones é um dos melhores sistemas para mim. E a grande questão é, Ícones e Mutantes Malfeitores são muito próximos. Só que Ícones ele caminha um pouco mais para narrativa e Mutantes Malfeitores um pouco mais para simulacionista gameista. O Mutantes Malfeitores ele brilha principalmente caso você queira saber exatamente quanto seu herói pode carregar, etc. O que em Cavaleiros do Zodíaco é irrelevante, porque se você for realmente estatificar essa galera, os atributos deles seriam
imensos, porque a galera resiste a ataques que são tipo Big Bang, eles são mais rápidos do que a luz, então um tipo de coisa que é meio absurdo. Então você tem que desconsiderar o que eles falam, mas dá pra fazer as fichas numa boa. MMs, aí vai depender muito do seu grupo. Tem ainda uma terceira opção que é o Tianxia, que é uma versão do Fate, que é ainda mais narrativa, mas ele também permite estratégia na base da narratividade. É muito interessante. Esse Tianxia, ele tem em português ou Não, só em inglês? só em inglês. Mas ele tem uma leitura fácil? Não. Pra quem entende assim um básico assim de inglês, por exemplo, sei lá, eu tenho um inglês assim básico, mas eu acho que eu Não sei. Se a língua é uma barreira, então fique com mutantes, malfeitores e ícones. Qualquer um dos dois vai fazer. O que vai depender da escolha para você é o ícones, ele dá uma abertura maior para a narratividade. Ele tem mais ferramentas de você interferir e de você criar efeitos mecânicos a partir da narrativa, independente das suas características. O ícones ele tem isso. Além disso, o ícones permite mais coisas estrombólicas, porque você pode fazer façanhas, testes de façanhas com seu poder e criar efeitos que você não poderia de outra forma. Tipo, você pode usar um poder aleatório para criar um outro poder só para aquela cena. Isso é interessante. E o ícones também é isso. O ícones ele está mais próximo dessa narratividade. Então, talvez ele emule melhor o espírito de um anime. Enquanto que Mutantes Malfeitores ele é um pouco mais mecânico e também mais estratégico. Vai depender do que você quer. O Mutantes Malfeitores ele é mais fortemente usado em estratégia numérica, mecânica, em que as ações e os valores você tem que tentar vencer o oponente a partir desses valores estatificados, enquanto que o ícones ele tem mais um encaminhamento para a narrativa, mas ambos são mais ou menos parecidos, até porque foram escritos pelo mesmo cara. O Steve Kenson, que é o cara que escreveu o MM, escreveu o ícones. Então, considerando tudo que eu falei, e que eu não sabia que a língua era uma barreira. Como o inglês é uma barreira, então quase todos os RPGs que eu falei são em inglês e não tem em português, e alguns são chatíssimos, são realmente complicados de se ler. Villains Falls, Cape Skulls and Villains Falls é um RPG doloroso de ler. Então, ele é muito interessante, mas é doloroso de ler. Uma vez eu li aquele OVA, você tinha comentado ontem comigo no Face, mas eu peguei um resumo, não consegui achar a versão full dele. E, enfim, como é uma versão também pequena, também não deu para absorver muito. Sobre o Tianxia, eu me interessei, mas se a leitura dele for meio pesada, também não vai adiantar muito, né? E assim, duas coisas que me incomodam um pouco para adaptar com a CDZ, duas coisas que tem no desenho no anime, claro que o mestre ele pode contornar isso daí, que é o quê? Uma coisa que você falou, que os caras recebem porrada pra caramba ali e se levantam, isso daí eu acho absurdo. O cara toma uma explosão galáctica no peito e daqui a pouco ele tá de pé de novo, como se o ataque do cara fosse inútil. E outra coisa é a elevação do cosmo, que é que nem uma frase que acho que o Mu fala assim, uma luta de cavaleiros ganha quem elevar o seu cosmo mais que o outro. E isso também é extremamente difícil de emular num RPG, eu já tentei de algumas formas, algumas ficaram mais ou menos, outras ficaram uma bosta, mas nunca cheguei onde eu queria, né? Você tem em ícones, você tem pontos de determinação, que é basicamente isso. Você pode criar qualidades da cena que sai você levando o cosmo. Você pode literalmente gastar seu turno falando: eu quero criar uma vantagem para mim, que é eu levar o cosmo. Aí você pode dizer que fica gritando a cena inteira e você cria a vantagem levando o cosmo, e você pode utilizar essa vantagem para aumentar seus atributos. Então, ícones faz isso facilmente. O Mutantes Malfeitores você pode fazer isso com ponto heróico e esforço extra. Então também tem essa mecânica. Para algo mais livre e aberto para essas possibilidades, o ícones talvez seja então a escolha. A grande questão é que as fichas vão ser relativamente parecidas. Então é o tipo de coisa que você pode ter que utilizar então as regras alternativas de talentos, que permite que você se especialize em áreas e tal. Outro problema do ícones é que a construção de ficha do livro base é bem ruinzinha, é melhor usar regras alternativas.
mas o Icones ele faz mais ou menos o que você quer. Outra possibilidade é o Fate acelerado, que também consegue fazer isso. Eu ia perguntar pra você o que você achava do Fate e do Fate acelerado pra CD. Eu acho muito bom. Fate ele pode ser usado para tudo, né? E se você é capaz de você criar algo mais mecânico, mais estratégico do lado mecânico. Se você tem abertura para coisas para narratividade, então o Fate talvez ele seja mais prático do que o Icones, porque o Icones ele tem muitos probleminhas de má escrita. Então o Fate acelerado vai fazer com que cada personagem seja único quando você construir as façanhas para eles. E em Cavaleiros do Zodíaco não importa as perícias, o que importa é a abordagem. Então as abordagens do Fate acelerado podem ser aplicadas. Então que não importa se você é mais atlético, ou mais vigoroso, ou mais furtivo em Cavaleiros do Zodíaco. Isso é irrelevante. O que importa é a abordagem. Em jogos... Desculpa, foi você que comentou que você achava o Fai melhor do que o Fate Core? Sim, eu acho o Fai melhor do que o Fate Core, porque... Mas isso é pra mim. Eu não acho relevante as perícias em Fate. A questão das abordagens é mais interessante. O RPG é muito narrativo. Em última instância não interessa as perícias, o que interessa é como você aborda a situação. Mas obviamente isso é uma questão de gosto. Fora que Cavaleiros também nem tem perícia também, né? Só combate e foda-se. É que as perícias em Fate são mais para você descrever as áreas de interesse do seu personagem. Então, para um jogo de Cavaleiros do Zodíaco isso não importa, porque todo mundo vai gastar os pontos em luta, vigor, atletismo, todo mundo vai ter a mesma ficha se você for jogar com Fate Core. Então o que importa mais por isso que o Fai, o acelerado, é melhor nesse aspecto, porque o que vai importar é a abordagem do cara. E aí você descreve as perícias com as façanhas. Você pode ter as façanhas do personagem. Um RPG que pode ser muito útil é o brasileiro do Fai, que é aquele do o Bukatsu. O Bukatsu... Eu tenho esse RPG. Pronto. Porque ele é um Fai acelerado e ao invés de ele ter atributos, dele ter as abordagens, você simplesmente vai escolhendo as características. Eu acho que ele é o mais interessante para algo estilo Cavaleiros do Zodíaco. E aí você pode ir criando... Se você conhece as regras do Fate, você pode ir criando encadeamentos de façanhas, você pode criar... um caminho de Pegasus, você pode ir criando façanhas que vão se somando. Então esses três são os mais aplicáveis. Mas você acha que essas duas partes que eu falei sobre elevação de cosmo, resistir a um golpe que normalmente mataria alguém, isso aí é aplicável no Fire? Isso é extremamente fácil de fazer em ícones e nos três. No Mutantes e Malfeitores você pode gastar um ponto heróico para ganhar um efeito alternativo de poder e de ganhar imunidade para um efeito. Você paga um ponto e fica imune ao efeito. Então você pode fazer isso em Mutantes e Malfeitores. Em ícones você também pode fazer simplesmente isso gastando determinação e também fazendo uma façanha de poder a partir disso, ou coisa do gênero. E em Fate você também pode fazer isso gastando pontos de destino para ganhar mais 2 pontos, ou etc. Então, você conhece o anime Hunter vs Hunter? Sim. Então, uma coisa que eu acho interessante naquele anime ali, e um amigo meu bateu a cabeça para adaptar ele para alguma RPG que não conseguiu com muito êxito, é que ali você vê que os caras ele têm poderes, eles conseguem utilizar os poderes dele não só da forma padrão, mas de forma defensiva, de forma estratégica, para combinar com algum outro golpe. Foi uma coisa que você falou aí que fez me lembrar isso daí. Mudando um pouco o foco do QSDZ, mas você acha que no caso de Hunter vs Hunter também ele usaria esses sistemas, ou você tem algum em mente aí também? Também especialmente Fate. É que tudo depende. A grande diferença, o que vai diferenciar ícone de Mutantes e Malfeitores e Fate é quanto você quer ter quantificado as características de seu personagem, quanto ser relevante, e quão estratégico mecanicamente, não narrativamente, mas mecanicamente você quer o seu jogo. É um contínuo, do mais aberto narrativo e menos
determinado de forma simulacionista, é o Fate acelerado. Aí no meio você tem o Ícones, e no ponto mais extremo desses três é o Mutantes Malfeitores. Por exemplo, para o RPG, o que diferenciaria se você fosse jogar? Porque é essa a grande questão. Em Hunter x Hunter, se você for jogar com Mutantes Malfeitores, você vai ter uma tabela universal que vai dizer, você vai poder exatamente quantificar quanto que Gon pode levantar de peso, quantos metros por segundo ele se move, esse tipo de coisa. Se isso é relevante para o seu RPG, então você pode jogar de Mutantes Malfeitores. Por exemplo, eu estava usando Mutantes Malfeitores, eu ainda pretendo usar Mutantes Malfeitores para o Brasil de Heróis, que é o cenário aqui do servidor, onde é importante isso porque é um cenário num mundo relativamente realista, onde é uma ciência, o desenvolvimento de poderes é uma ciência, então as pessoas sabem e quantificam quanto que alguém carrega, qual a velocidade de outra pessoa. Saber esses fatores é importante, ter essa noção é importante. Em Ícones é um pouco menos determinado isso, também tem mais abertura para a narratividade, mas é outro RPG que eu também gosto e já usei e ainda uso aqui no servidor, porque ele é um pouco menos do que Mutantes Malfeitores e também tem a questão da estratégia. O Mutantes Malfeitores tem muitas possibilidades mecânicas de você determinar acerto, falha, quantidade de dano. Coisa que em Ícones é um pouquinho mais solta, tem menos estratégia mecânica, mas aí você entra para o âmbito da narração. Então, por exemplo, em Ícones você pode dizer, eu vou fazer uma rasteira no cara, que em Ícones você pode criar uma manobra para poder colocar uma desvantagem no cara. Então essa desvantagem vai te dar mais 2 pontos. Essa desvantagem pode ser que você fez um barulho alto, que você confundiu ele com uma finta, que você zombou dele. Tudo isso é a mesma coisa mecanicamente para o Ícones. Você fez uma coisa narrativa que implicou numa desvantagem no cara. Em Mutantes e Malfeitores, zombar é uma ação diferente, com um efeito diferente, que você pode desmoralizar o cara, quer dizer que o que significa que você vai reduzir a defesa dele pela metade. Se você der uma finta é outro efeito. Se você der uma rasteira é outro efeito. Repare que a mesma coisa num RPG é outra em outro. No Mutantes e Malfeitores, que é mais mecânico, você tem mais coisas interferindo. Então você tem que pensar diferente. Enquanto que no Ícone você pode, tanto faz, você descreve que você está xingando o cara, que você está cuspindo no cara, que você está fazendo uma finta no cara, que você está tentando congelar os nervos do cara. É tudo a mesma coisa do ponto de vista mecânico de dados pro Mutantes e Malfeitores. Cada uma dessas ações é um efeito diferente, que vai necessitar um teste diferente, que vai precisar de uma estratégia tática diferente. O cara que é bom em zombar não é o cara que é bom em dar rasteira. Então isso tudo interfere. Enquanto que no Fate acelerado é ainda mais abstrato. Porque no Ícones, por exemplo, se você for xingar um cara, você vai usar seu carisma. Se você, no caso, vontade. Se você vai dar uma rasteira no cara, vai ser uma proeza ou uma coordenação. Um teste de coordenação. Se você quer tentar fazer um barulho alto, pode ser um teste de vigor. Se você quer tentar enganar o cara, é um teste de intelecto. Então você tem aí dos atributos. Em Fate acelerado, nada disso importa. O que importa é a sua abordagem. Então você pode usar uma abordagem para tudo. Porque não interessa já esse nível de especificidade. O que interessa é a narração. E o Fate acelerado, por ser assim, ele permite um nível de narratividade muito mais alto. Também é mais simples de adaptar, e por aí vai. Então, o que nós estamos vendo é que a mesma coisa, em 3 RPGs diferentes, vai necessitar de 3 formas diferentes. Então, tudo vai depender do quanto mecânico você queira que seja o seu nível de estratégia, o quão importante é você ter os dados específicos das ações que você quer fazer no jogo, se é importante saber que você pode carregar X toneladas ou não, e basicamente é isso, porque os 3 são aplicáveis. Eu comentei de um aqui, mas você não colocou ele nos 3 aí, não sei o que você acha dele aí, do Savage Worlds com suplemento de superpoderes. Você acha que ele não é aplicável para jogar anime, por exemplo? Ele é aplicável, só que Savage Worlds é simplesmente, ele entra no âmbito de Mutantes e Malfeitores. Talvez um pouquinho menos, se bem que Mutantes e Malfeitores é basicamente a mesma coisa que Mutantes e Malfeitores. Qual é a grande questão de Savage Worlds? Pra mim, Savage Worlds é um Mutantes e Malfeitores pior. Tudo que ele faz, pra mim, o Mutantes e Malfeitores faz melhor, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais equilibrada, que Savage Worlds, especialmente com a versão de superpoderes, é quebradinho. Porque o Savage Worlds ele tem a questão dos... Não sei como é que é em português, dos gifts. Como é que é? Dádivas? Benes.
Não, Bennies é o equivalente de ponto heróico e ponto de fate. Qual é o nome das vantagens que você tem que você tem os atributos, você tem os poderes e você tem as vantagens, não é? Eu acho que é vantagem mesmo. Ok. O nome. Então, o Savage Worlds tem essas coisas, que elas podem combar e fazer efeitos muito poderosos, e os poderes eles não são muito equilibrados, pelo menos não tão equilibrados quanto mutantes e malfeitores. Então, em termos de sistema, o Savage Worlds e o Mutantes e Malfeitores são equiparáveis. Porém, o Mutantes e Malfeitores ele é mais redondo. Pelo menos para mim. As estatísticas são mais redondas, a lógica é mais bem construída. Ele é mais equilibrado. Enfim, eu acho o MM melhor. Então é por, Você acha que, tipo, isso. Você acha que o MM é um Savage Worlds melhorado e ele é um. E o Icones é um Mutantes e Malfeitores mais simplificado? Seria isso? Pro meu estilo e pelo que eu me interesso de jogo, sim. Em última instância, Savage Worlds, tipo, é aquela questão. Ele tem a possibilidade de fazer combos, ele é um pouco. Enfim, tem gente que prefere. Eu acho melhor o Mutantes e Malfeitores, mas é plausível de se discutir de utilizar Savage Worlds ao invés de Mutantes e Malfeitores. Eu acho o MM mais. A tabela universal dele é muito boa. Então, ele faz uma construção mais lógica, unificada do que Savage Worlds. Mas aí depende muito, como sempre, do que você está procurando. Mas é isso, eu acho o Icones uma versão simplificada. Não é nem simplificada, ele é simplificado do MM, mas ele também tem traços muito marcantes do Fate. Então ele é uma mistura entre Fate, MM e Phase Rip. Essa é a melhor ficção. Deixa eu te fazer duas perguntas aqui que fogem um pouco do Cavaleiros, mas também está no meio. Sobre o seu cenário de Brasil... Como é que é? Super Brasil? Brasil de Heróis. Brasil de Heróis. Brasil de Heróis. Você comentou um pouco aí o negócio de ser mais realístico tal, no nosso mundo. Ele tem um pouco a ver com o The Boys? Ele é uma versão mais super de The Boys. Porque, tipo, sim, é como se fosse o The Boys, mas a melhor maneira de descrever o Brasil de Heróis é imaginar. Porque Brasil de Heróis, literalmente, todo mundo tem superpoderes. É um mundo onde superpoderes são comuns, onde você pode desenvolver superpoderes da mesma forma como aqui no nosso mundo você pode correr e treinar e virar um atleta. No Brasil de Heróis você pode treinar e criar poderes. Então, eu pensei que era mais próximo do Boku no Hero. É mais próximo de Boku no Hero, mas se Boku no Hero, ao invés dos poderes terem surgido só há 100 anos, sempre existiram. Então, em Brasil de Heróis, todas as mitologias são reais, as criaturas fantásticas são reais, porque, essencialmente, não é que enquanto que o nosso mundo da mitologia é mitológico, são histórias criadas, no Brasil de Heróis é simplesmente história. Existiu a Quimera, existiu Hércules, existiu Aquiles, existiu essa galera toda, existiu Zeus, existiu Apolo. Zeus nada mais era do que um herói extremamente poderoso, que ele era considerado um deus, de tão forte que ele era. Então, a segunda pergunta é sobre o teu sistema. Eu não li ainda o Ultra, né? Eu sei que você pegou. Eu já vi algumas postagens só no grupo de 3DT e tal, e alguns outros grupos que eu também te vi lá, e você comentou que você pegou o 3DT como base e montou o Ultra. Você acha que o Ultra ele serviria para jogar CDZ ou nesse caso não? Porque você não comentou dele, sei lá, não sei. Tipo, o Ultra ele serviria para jogar SDZ. Eu poderia dizer que ele é maravilhoso e tal para você ir lá jogar o sistema, mas isso seria errado. Porque a grande questão é que o problema de jogar, especificamente se você está procurando com a SDZ, é que todo mundo vai ser mais ou menos igual. É a mesma coisa se você for jogar 3DT. Toda a galera vai ter mais ou menos a mesma ficha. O Ultra ele é uma versão que se baseia nas edições mais antigas de 3DT, especificamente na edição de 2DT, também chamada da edição da casca de banana, que era uma edição mais simples, mais estável e que não tinha desvantagem, por exemplo. Era mais simples, mais direto. Eu acho que eu ainda tenho, cara, essa versão aí em física, mas eu tenho que procurar.
É bem divertido aquilo ali, é bem engraçado. Eu tenho essa versão. Ela é para mim a melhor versão, a mais estável das versões de 3D&T. E o Ultra ele é uma elaboração dessa versão, só que adicionando a possibilidade de você poder construir os poderes que você quiser. É só isso. Em resumo, o Ultra é isso. Então, ele funciona bem. Dá para você jogar o sistema de Cavaleiros Zodíacos, só que possivelmente vai ser a galera toda com a mesma ficha. Porque o Ultra ele é feito para ser um sistema rápido, um sistema simples e um sistema direto, fácil de explicar, fácil de jogar. Ele não é um sistema para ser muito estratégico nem tático, não é um sistema para ter muitas elaborações. E se no jogo não tem muita galera com poderes diferentes, vai ser todo mundo a mesma ficha, mais ou menos. Por isso, dá para jogar, mas não vai ser muito bom. Você conseguiu arrumar aquelas cagadas matemáticas que tem no 3DT no Ultra? Eu acredito que sim. Tem duas possibilidades, tanto que eu estou chamando de possibilidade alfa e possibilidade beta. Inclusive a gente vai jogar hoje com a possibilidade alfa, que seria uma versão, em teoria, que conserta a do 3DT alfa. Mas ainda a galera não chegou e por isso que a gente está até agora falando. Mas vamos estar terminando, a gente pode até continuar essa discussão com outros tópicos em outro dia. Mas eu posso até falar. Eu vou seguir os teus conselhos. Na verdade, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar, vou fazer umas sessões testes com o Fai, com o Mutantes e Malfeitores e com o que é o outro? E o Ícones. Pra ver o que a galera acha, tal, ver como que sai também, o que eu acho também, né? Sim. Porque quando eu mestrei, como é que eu vou tentar resumir o sistema o mais rápido possível, pra não tomar muito tempo. E que nem eu falei, eu usei os 6 atributos do D&D, onde eu separei os físicos, força, constituição, destreza, para golpes físicos, os 3 para golpes elementais e mentais. Então, assim, no meu jogo tinha os golpes físicos, tipo o Meteoro de Pegasus, o Cólera do Dragão. Tinha os golpes elementais, tipo Pó de Diamante, Execução Aurora, enfim. E tinha os golpes mentais, que não eram muitos. Tipo, você tem ali o Satã Imperial, você tem o golpe fantasma de Fênix, você tem... sei lá, não me vem muito à cabeça agora, mas, enfim, eu separei em 3 tipos de golpes, né? E eu tava tentando achar um sistema que eu conseguisse ter essa emulação dos 3 tipos de golpe, porque é o que tem no CDZ, isso. É os golpes físicos, os elementais e os mentais. Ok. Mas isso não interfere em nenhum dos efeitos, nenhum dos tópicos que eu levantei. Tipo, os MM, ícones e... O grande problema é que, especificamente para esses múltiplos golpes e tal, a única forma de você simular isso com MM e os outros é você, talvez usando outras regras específicas. Para ícones, por exemplo, é através da regra de talentos. Para mutantes malfeitores, você pode criar efeitos alternativos, é a melhor forma de você simular os ataques especiais. O grande problema desses sistemas, porque se você não conhece sistemas, quais são os problemas? O problema com mutantes malfeitores é que ele é muito difícil na criação de personagem. Então você provavelmente vai ter um bloqueio com isso. Tem a série de vídeos que eu fiz de mutantes malfeitores, são 24 vídeos explicando o sistema. E mesmo assim eu teria que fazer mais vídeos depois para explicar minúcias do sistema. Então é um sistema complicado na criação de personagem. Vídeos? Tem vídeos lá no meu canal falando sobre isso. O ícones, o grande problema é que ele é muito mal escrito. Muito mal escrito. Eu ainda vou fazer vídeos sobre ícones. Que aí eu pretendo ajudar a galera, porque só lendo o livro base você vai ter talvez problemas. Além disso, o próprio livro base tem algumas faltas que é na criação de personagens que não seja de criação aleatória. Ele tem algumas coisas que são boas, algumas regras da casa, que é outra coisa. E o Fate Acelerado é o único que é o mais fácil de você conseguir jogar, mestrar, etc. Mas você vai ter que adaptar coisas, você vai ter que criar as suas coisas para poder, suas façanhas e tal. Mas ele é relativamente fácil de criar. Então,
Desses três, o que você tem mais propensão de, numa primeira sessão, jogar melhor é o acelerado, simplesmente porque o Icones ele tem o bloqueio de ser extremamente mal escrito, e o Mutantes Malfeitores é extremamente difícil de fazer ficha. Mas é isso. Mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? Não, cara, eu acho que você elucidou bastante coisa, me fez refletir algumas coisas. É. Eu acho que. É. Eu acho que esses três sistemas são sistemas que eu tenho eles fisicamente, né? E eu li o Fate acelerado, pra confessar, eu não li ainda. Eu só li o Fate Core. Eu acho que eu li metade do livro porque depois eu vi que era só perfumaria. O grosso das regras tá no começo, depois é só encheção de linguiça. O Mutantes e Malfeitores eu dei uma lida por cima, porque eu tinha lido a segunda edição. E eu achei, eu concordo com você que ele é um pouco complexo na montagem, na criação de personagens. E a terceira edição eu comprei faz uns meses, mas eu não li inteiro. Eu li por cima, porque eu achei que ele era parecido com a segunda edição, mas depois eu vi que ele mudou algumas coisas, né? E é isso. E o Icons lá, o Icones, eu cheguei a narrar, eu cheguei a mestrar uma aventura de supers, passada aqui no Brasil também. Mas o grupo que eu arrumei, não, sei lá, não senti muita firmeza, depois acabei cancelando a mesa, mas eu li ele praticamente inteiro e eu concordo com você que ele é muito mal redigido. A organização desse livro é muito ruim. Puta que pariu, cara. É muito ruim. Tem coisa que você tem que ler, tem que voltar pra entender o que o cara tá falando. Nossa, deram uma cagada ali enfim, na ordem que tem ali no Icons, né? No ícone. Em ícones, pronto, você já conhece o sistema, as regras da casa que eu uso, que eu acho que são importantes. Efeito alternativo de mutantes malfeitores, você pode pagar um ponto para ter um efeito alternativo de um poder que você já tenha. Isso é necessaríssimo para ícones você ter qualquer nível de contabilidade de pontos aceitável. Regra de talentos para você ganhar especializações em ações específicas, inclusive até próprios poderes, valendo um ponto. Reduzir pela metade o custo de perícias, não tem como elas custarem o mesmo que atributos, é absurdo. Contabilidade de pontos, você fazer personagens com custo em pontos, usando 40 a 45 pontos para heróis médios famosinhos. Além disso, para ícones, eu acho interessante você usar como ponto de energia, você fazer a soma entre proeza, vigor e vontade, não só vigor e vontade. Proeza, vigor e vontade, porque você vai ter mais vida e você está mais próximo do RPG que deu origem a ícones, que é o Phase Rip, então você vai ter uma contabilidade mais ou menos semelhante de pontos de vida. E por fim, regra de combate, você descartar aquelas coisas malucas de sucesso tal, você dá stun no cara, você atordoa e com tanto você derrota ele automaticamente, retira isso, que é coisa também herança de Phase Rip e meio que não vai acabar com algumas histórias suas, e simplesmente coloque a regra alternativa de quando você supera com 3 níveis de sucesso, você aumenta 50% o dano, e quando você supera com 4 níveis de sucesso, você dobra o dano. Acabou. Com isso você tem mais ou menos uma coisa bem mais, bem aplicável de ícones. Tem alguns outros detalhes, como por exemplo, reduzir talvez a facilidade de façanhas com teste de atributo, e mais ou menos isso. Com isso você tem um ícones bem aplicável, muito bom, e que rivaliza com mutantes malfeitores. Só uma última pergunta aqui, Gaia. No meu jogo, eu separava os níveis de cavaleiros por níveis de poder. Ele é de 1 a 6, sendo que esses números eram os multiplicadores dos atributos. Então você tinha 2 níveis de bronze, 2 de prata, 2 de ouro. Como que você acha que eu faria isso em um desses 3 sistemas? Simplesmente por pontos, o Cavaleiro de Ouro tem bem mais pontos na ficha do que os de prata e de bronze, ou alguma outra mecânica que você acha que funcionaria legal aí? A maneira mais prática, no caso, você só pode simplesmente... como o RPG de todo mundo é super poderoso, você pode dizer que você pode alterar a escala. Em Icones também tem isso, em MM também tem isso. Você pode utilizar como escala dos Cavaleiros de Bronze NP6 ou NP8 em Mutantes Malfeitores. E aí você vai, Cavaleiros de Prata NP10, Cavaleiros de Ouro NP12. Se você quiser que seja maior a diferença, você pode botar
diferença de 4 pontos. Então, Cavaleiro de Bronze NP8, Cavaleiro de Prata NP12, Cavaleiro de Ouro NP16. Lembrando que essas diferenças serão muito, muito drásticas, então vai ser bem difícil a galera se enfrentar. Muito drástica mesmo. 16 é muito drástico. Mas lembre-se que, em teoria, é esse nível em Cavaleiro do Zodíaco. Mas aí é meio que difícil, né? Porque no próprio anime tem lá Não, são só os cavaleiros. São só os Cavaleiros de Bronze especiais adorados de Atenas que conseguem fazer isso. Os outros não, os outros são desintegrados. Então, é uma possibilidade, mas aí vai depender dele. Mas basicamente você colocar um contínuo normal, NP 8, 10, 12, ou 8, 12, 16, ou alguma variância disso. E ícones você pode também colocar mais ou menos limitação nos atributos a partir disso. Se você usar a escala do livro, você pode botar Cavaleiros de Bronze vão até 6, 7. Se você quiser realmente algo mais fechadinho, Cavaleiros de Bronze vão até 6, Cavaleiros de Prata vão até 8, Cavaleiros de Ouro vão até 10. Caso você esteja utilizando o manual cósmico, você pode dizer Cavaleiros de Bronze vão até 8, ou 7, Cavaleiros de Prata vão até 10, Cavaleiros de Ouro vão até 12 e 13. Então... porque isso aí isso que o Denzel comentou é um problema, né? Tipo, você tem... Tudo bem que o anime ali os caras são protagonistas, mas, por exemplo, um jogo de RPG, é aquela questão que eu perguntei, como que um Bozo, ele vai talvez alcançar o mesmo nível de cosmo de um outro oponente, entendeu? Simplesmente pela pontuação, ou o cara tem alguma mecânica no jogo que permite ele... Tem um lampejo que, momentaneamente, ele tem um cosmo equivalente ao oponente dele, entendeu? Você como mestre, você pode dizer isso. Você aumenta o poder dele. Em termos gerais, você pode fazer isso. Em termos de mecânica, ícones você pode utilizar pontos de terminação para aumentar e tal. Fate, você também pode facilmente aumentar com pontos de destino. Mutantes e malfeitores. Em última instância, num jogo de RPG normal, você vai ter que fazer uma enorme campanha para um Cavaleiro de Bronze chegar até Cavaleiro de Ouro, ou conseguir enfrentar um Cavaleiro de Ouro. Então é uma questão de jogar muitas sessões. O que você está basicamente perguntando poxa, tem alguma mecânica para um guerreiro de primeiro nível enfrentar um dragão de ND20? Não tem. Não tem essa mecânica. Você como mestre pode fazer isso. Dizer, não, você ganhou aqui o Mjolnir, você agora virou um bárbaro de nível 16 e guerreiro de nível 1. Aí você pode ir lá enfrentar não sei o que. Mas não existe isso. Como eu comentei lá no começo, que meu jogo teve de 1 a 100 sessões, hoje eu nunca mais faria isso. É extremamente cansativo. Se eu fosse mestrar Cavaleiros hoje... Talvez eu faria alguns 3 arcos de no máximo 10 sessões cada um e ponto final. Porque, cara, 100 sessões é exagero demais. Aqui no servidor nós temos 200 sessões só de Brasil de Heróis, fora spin-offs. Você já mestrou 200 sessões do seu Brasil de Heróis? Tá tudo gravado. Tá tudo gravado no YouTube. Não, mas eles são contínuos? Tipo assim, o mesmo cara que jogou a primeira sessão tá na 200 ou não? Aqui é um cenário compartilhado. Tipo, é o cenário que eu criei, mas muitos mestres mestram. Então, mesmos personagens, mesmo mundo e tal. E agora estamos na segunda temporada, que é a galera do segundo ano agora do terceiro e tal. Então, são mais de 200 sessões. É muita coisa. Rapaz. Eu parei de contar minhas participações com 120. Você jogou 120 sessões, Denzel? Mais, acho que beirando 150. Mas assim, vocês jogam o quê? 1 hora por dia? 2? Como é que você... variava. Na época ativa era 3 horas, 4 horas. É que foram vários dias, todos os dias, durante muito tempo. Por exemplo, o Gaia, normalmente ele mestrava bem restrito, né? Porque o tempo dele não é muito flexível, mas ele sempre mestrava no dia dele certinho. Por exemplo, Gaia, desculpa interromper. Você é de onde? Você é de São Paulo? Eu sou, crescido no Rio, eu tô morando em Salvador, mas eu vou voltar pro Rio. Mas enfim. Peraí, cortou, fala de novo. Eu sou crescido no Rio, tô morando em Salvador, mas devo voltar pro Rio. Mas é isso, já tem 1h30, vamos estar parando por aqui. Beleza, cara, muito obrito aí, valeu Denzel, o Grilo não falou nada, mas... É porque ele tá mutado. Foi muito elucidante aí. Tá. Mas foi muito elucidante, cara, valeu aí pela conversa aí.
E depois a gente conversa sobre mais coisas aí, cara. Sim, vamos Eu marcar gosto de depois. conversar Vamos sobre marcar RPG. que a gente pode falar mais sobre outras questões. No caso é isso, se você quiser vir, a gente tá voltando aqui com o servidor para jogar Brasil de Heróis, pode chamar também gente. Você pode. É fácil aprender o Ultra, especialmente você que sabe 3D&T, é fácil aprender o Ultra. Dá para também continuar fazendo, se juntar ao mundo. Porque o Brasil de Heróis é um projeto relativamente grande, que tem abertura para mangá, tem abertura. Nós temos uma novel, nós temos um projeto de jogo eletrônico, tem bastante coisa. 2020 vai ter bastante coisa de Brasil de Heróis. Até talvez, quem sabe, uma tentativa de publicação, seja com Ultra, seja com MM, com ícones, um desses sistemas abertos, feito acelerado. Então, Eu vi você comentando sobre isso daí num grupo lá, sobre publicar coisas desses. Sim. Mas é isso. Denise, você tem alguma outra coisa para comentar antes de eu desligar aqui a gravação? Não, só que acredito que como ele já sabe, já tem ideia de planos do ícones, ele pode começar já testando com ele, que tem mais conhecimento. E sempre ter aquela ideia de pegar o mais fácil para você mestrar, né? Tipo, se você for fazer muita modificação para tu jogar o sistema, pode ficar meio confuso demais pro jogador. Então, tenta adaptar, mas não exagerar tanto. Claro. Então, beleza, gente. Valeu aí pela conversa aí. Prazer em conhecê-los aí, Denzel, Gai Gaia. Uma última coisa aqui, eu tenho um canal com um amigo meu, mas tá meio paradão lá. Se a gente voltar com vídeos, eu lanço aqui pra vocês aí. A gente fala sobre RPG e board game. Valeu. E eu já vi alguns vídeos teus também, falando de 3D&T, quando você tava modificando lá o Ultra tal, quando ainda não era nem Ultra ainda. Eu acho que você tinha falado outros nomes lá, não lembro agora. Mas depois eu vou dar uma olhadinha no que você tem de novo lá. E braço aí, e bons jogos aí. Sobre jogar, eu confesso que eu não sou muito fã de jogar por internet, mas eu posso dar posso fazer essa tentativa aí, que eu gosto muito de jogar jogos de supers. Então eu até tenho um personagem na cabeça aqui. E aí, quem sabe eu conversando com você, eu entro em alguma mesa aí. O personagem basicamente é o Airboy, é um menino que controla o ar. Pronto, vai fazer par com a Catavento, a Sarah Catavento. Ele vai ser o primeiro anista que ela vai tentar proteger. Beleza, galera. Brigadão aí, hein, Gagaia. Valeu, Denzel, Grilo. Até mais, até uma próxima aí. Obrigado aí. Falou.